Olá, crianças do quarto ano! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Estão preparados para essa aula com a professora Fran? Então vamos lá! Antes da gente começar a nossa aula, vamos relembrar aqueles nossos combinados, vamos ver os materiais que nós vamos utilizar para a aula. Vocês já lavaram as mãos? Já higienizaram o ambiente que vocês vão estudar hoje? E os materiais? Olhem lá os materiais que nós vamos usar. Então, para a aula de hoje, nós vamos precisar de um caderno da escola, né? Ou uma folha para fazer as anotações, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos. E uma mesa ou uma caixa firme para a gente apoiar o nosso material. E a professora Fran vai dar aí para vocês alguns minutinhos para vocês lavarem as mãos, organizarem o material e a gente já volta, tudo bem? E aí, crianças, tudo pronto? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Mas antes da gente começar a nossa aula, vamos fazer aquela revisão do que a gente aprendeu na nossa aula passada? Então, olhem lá, na aula anterior nós aprendemos um pouco, né, sobre um problema ambiental relacionado à água, né, sobre a escassez, o desperdício e a poluição da água. Tudo certo? E daí a gente também viu o cartaz, né? Nós analisamos o cartaz, olhem lá. O cartaz Usos da Água. E a gente percebeu, né? Conversamos sobre esse cartaz, sobre a utilidade da água, né? Onde que a gente está utilizando, né, a nossa água, que são os seres humanos, as plantações, o transporte, a geração de energia elétrica e as indústrias, né, que consomem essa água. Ok, crianças? A gente também falou um pouquinho sobre a escassez da água, né? Lembram que é a escassez? Que é a falta. Falamos um pouquinho sobre o desperdício e também sobre a poluição da água. Nós conversamos e assistimos também um vídeo, o vídeo que trazia dicas, né? De como a gente faz, o que a gente deve fazer para evitar o desperdício da água. Nesse vídeo, vocês lembram que o autor, ele mostrou pra gente que 15 minutos lavando a calçada, nós, né, gastamos aí mais de 280 litros de água, que isso é água potável, né, água que serve para o nosso consumo e que está sendo desperdiçada. Também a gente conversou sobre o Rio Belém e o Rio Ivo. Vocês lembram, né, que Curitiba se formou entre esses dois rios e que o Rio Belém tinha a função de abastecer a cidade, né, fornecer a água. E o Rio Ivo, que é levar, né, todo o lixo, né, para algum lugar. E que isso não é legal, né, crianças? Que apesar de tudo isso, esse conceito já é um conceito antigo. E hoje em dia a gente não precisa mais usar, né, os rios como transporte do lixo, porque nós temos aí os caminhões, né, de coleta, tanto de lixo orgânico como lixo reciclável, né? Continuando a nossa aula, a gente também observou o mapa, né? O mapa das bacias hidrográficas de Curitiba. Lembram? E a professora Fran perguntou para os estudantes que não são de Curitiba quais são os rios que abastecem as suas cidades, hein? Estou curiosa para saber.
Também a gente assistiu o vídeo do Urbenauta, vocês lembram? Que era o que ele dizia, né? Ele navegou aí no rio Passaúna e trouxe algumas informações sobre esse rio. Tinha coisas que não eram legais, né? Vocês viram um pedaço como o rio estava poluído, que não é bacana isso, né, crianças? O que vocês acham? Nada legal, né? E mais sabendo que esse rio é responsável por abastecer 1/3 da nossa cidade. Lembraram da nossa aula? Então agora nós vamos começar a nossa aula. E a aula vem falar sobre os problemas ambientais, outros problemas ambientais. E a professora Fran vai dar aí 1 minutinho para vocês anotarem a aula, o tema da nossa aula e a data de hoje. Tudo certo? E aí, crianças, conseguiram fazer as nossas anotações? Então vamos pensar um pouquinho, né, sobre o tema da nossa aula, problemas ambientais. Do que será que está se referindo, né? Quais são esses problemas ambientais? Vamos dar uma olhadinha no nosso próximo slide? Olhem lá. Além dos problemas relacionados à água, outros problemas ambientais também colocam em risco o bem-estar da população e a preservação da natureza. E aí, crianças, eu pergunto para vocês, como que é na cidade onde vocês moram? Quais são os problemas ambientais, né, enfrentados? Olhem lá a nossa pergunta. Qual outro problema ambiental afeta a cidade onde você mora? E aí, crianças, nós vamos conversar um pouquinho mais na nossa aula de hoje sobre esses problemas ambientais. A professora Fran trouxe alguns para a gente discutir. Olhem lá o primeiro que a professora Fran trouxe. As enchentes, né? E o que será, crianças, que ocasiona essas enchentes? Então, as causas são a impermeabilização do solo, construções irregulares, disposição de lixos em terrenos baldios ou em locais sem estrutura adequada e a retirada da vegetação. Olha a imagem, crianças. Já imaginaram passar por uma rua assim tão alagada? Outro problema, crianças, que a gente tem é o deslizamento de terra. Olha, muito triste. Outro também problema ambiental é a destinação do lixo irregular de lixo. Olhem a nossa imagem, crianças. Que triste, vocês estão conseguindo observar? Observe que tem pessoas nessa imagem que estão passando ali do lado do lixo. Não é nada legal essa imagem, né, crianças? E a gente pensar que esse lixo, né, ele pode ocasionar a poluição do solo, a poluição dos rios, pode ter um mau cheiro, ter muitos insetos, doenças aí, né? Não é legal deixar desse jeito, né, crianças? O certo é a gente separar os lixos, né? Coletar, entregar, né, para coleta de lixo, né, os nossos resíduos, né? Aquele lixo que a gente produz. E aí, não descartar aí, né? Não jogar o nosso lixo em qualquer lugar, certo? Um outro problema ambiental que a professora Fran trouxe para vocês, e a gente já conversou na aula passada, é a poluição dos rios. Observem a imagem.
Vocês viram? Lembram do vídeo do Urbenauta? Que triste, né, crianças, saber de todas essas situações. E aí, crianças, eu vou trazer para vocês um problema agora, que é um problema ambiental da nossa atualidade. Vocês sabem qual é? Olhem lá, desmatamento. Sim, o desmatamento também é um problema ambiental. E é um dos mais graves, né? Devasta aí as florestas e os recursos naturais, compromete o equilíbrio do planeta. E aí, crianças, esses são os problemas ambientais que a gente percebe, né? E aí, o aquecimento global, a gente não consegue perceber assim, tão, né, quanto os que a professora Fran citou, mas que é um problema que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que acontece? O aquecimento global, né, a gente tem um aquecimento aí da nossa camada, né, da camada que protege a Terra, e a gente vai ter algumas consequências sobre isso, como as mudanças climáticas. Olhem lá o nosso tema. Mudanças climáticas. A mudança do clima causada pelos seres humanos ocorre pelo aumento da emissão de gases de efeito estufa, pela queima de combustíveis fósseis dos automóveis, das indústrias, usinas termoelétricas e queimadas, desmatamentos, decomposição do lixo e etc. E aí, crianças, a gente acaba ficando aí sem chuva, que é o que está acontecendo com a gente, né, por causa desse aquecimento global. A gente tem uma variação aí no clima, ou fica muito quente, ou muito frio, e outras coisas aí que vocês podem pesquisar com as professoras de vocês, certo? E aí a gente vai para a nossa primeira atividade. Olhem lá a nossa atividade. Atividade 1. Letra A. Qual ou quais dos problemas ambientais apresentados têm afetado a região onde você mora? E a questão B, o que nós podemos fazer? Lembram, crianças, que tanto na aula passada como hoje, a professora Fran conversa com vocês sobre a gente ter consciência, né? A gente ter cuidado, né? Não desperdiçar água, não jogar o nosso lixo em qualquer lugar, né? E aí vocês vão pensar um pouquinho sobre os problemas que a professora Fran trouxe e responder aí, né? Quais são os que tem na cidade onde você mora, ou na região, ou no bairro onde você está assistindo a nossa aula. Tudo bem, crianças? Uns minutinhos aí para vocês fazerem, né, copiarem essa atividade e a gente já volta para conversar.
E aí, crianças, vocês conseguiram responder essa atividade? Foi fácil, hein? Vamos pensar que muitas cidades, né, aqui do nosso Paraná e outras cidades do Brasil inteiro, eles já estão bem preocupados com essa situação, né, com essa questão dos problemas ambientais, né, e tem feito muitas coisas bacanas, né, relacionado a esse tema. E aí, crianças, a professora Fran trouxe para vocês uma reportagem. Nós vamos ler e discutir essa reportagem junto. Olhem lá. Pecuária e indústria química trazem riscos de contaminação dos solos. Alerta o FAO. Vocês viram que a professora Fran colocou, né, o que significa ali, que é uma sigla em inglês. Em português, significa Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Então, vamos fazer a leitura do nosso texto, da nossa reportagem. Então, até 2030, a produção de químicos deverá crescer 3,4% ao ano. A expansão do setor preocupa a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que divulgou nessa semana um novo relatório sobre a contaminação dos solos, causadas por diferentes atividades humanas. Em 2015, a indústria química da Europa produziu 319 milhões de toneladas de compostos. Desse volume, 117 milhões eram consideradas perigosas para o meio ambiente. Olhem a imagem, crianças. As estimativas são de um novo relatório da FAO, divulgado na quarta-feira, 2 de maio de 2018, em Roma, durante o Simpósio Global sobre o tema. O levantamento defende gestão adequada de agrotóxicos, lixo e esgoto, a fim de combater a ameaça de dimensões globais. Crianças, vocês perceberam ali quais são, né, os nossos problemas ambientais? Olhem lá que está grifado: agrotóxicos, lixo e esgoto. Vocês viram? E que isso é um problema que não acontece só aqui no Brasil, né? Acontece no mundo inteiro. Continuando a nossa leitura, olha lá. A contaminação dos solos afeta a comida que comemos, a água que bebemos, o ar que respiramos e a saúde dos nossos ecossistemas, afirmou a diretora-geral adjunta do FAO, Maria Helena Semedo, durante a abertura do simpósio. O potencial dos solos para enfrentar a contaminação é limitado e, por isso, a prevenção da contaminação dos solos deveria ser uma prioridade em todo o mundo. Crianças, vocês estão percebendo como é importante a gente cuidar do nosso solo? Vocês lembram que na aula passada a professora Fer falou com vocês sobre os mananciais e que um manancial é os lençóis freáticos, né? A parte da reserva da água que fica no nosso subsolo. Então, se a gente não cuidar, jogar lixo no solo, o que vai acontecer? Esse lixo, ele vai poluir, né, a nossa reserva, que está lá nos lençóis freáticos. Então, nós precisamos pensar, né, nisso e tomar um cuidado. Continuando a nossa leitura, olhem lá. Até 2025, o volume de resíduos sólidos gerados nos centros urbanos deverá chegar a 2,2 bilhões de toneladas anuais em todo o mundo. O número representa um aumento de quase 1 bilhão de toneladas na comparação com a quantidade calculada em 2012. Segundo a agência da ONU, alguns países de renda média e baixo viram o uso de pesticidas crescer consideravelmente ao longo da última década. É o caso de Bangladesh, onde a aplicação desses compostos na agricultura aumentou 4 vezes. Em Ruanda e Etiópia, o consumo cresceu 6 vezes e no Sudão 10 vezes. E agora, crianças, vocês viram que ali
a palavra uso de pesticidas está grifada, vocês sabem o que é isso? São os agrotóxicos, né, usados na agricultura para afastar aí as pestes, né, os insetos, os animais que destroem as plantações. E esses agrotóxicos têm muita composição química que prejudicam o nosso solo. E aí, crianças, continuando a nossa leitura, olhem lá. Outro problema é o descarte de esterco da pecuária, cuja a produção em nível global cresceu 66% entre 1961 e 2016, passando de 73 milhões para 124 milhões de toneladas. A FAO lembra que as fezes dos animais de criação podem conter altas quantidades de metais pesados, bem como agentes patogênicos e antibióticos. Que interessante essa reportagem, não é, crianças? Quantas informações nós conseguimos retirar dela, né? E agora, para mim ver se vocês estavam ligadinhos aí na nossa leitura, a professora Fran preparou um quiz sobre a nossa reportagem. Vamos ver se vocês conseguem resolver o nosso quiz. Olhem lá! Nossa primeira questão. Quais atividades econômicas podem trazer riscos de contaminação ao solo? Será que é o comércio? Ou será que é indústria e pecuária? Artesanato? Indústria e comércio? O que vocês acham, crianças? Vamos ver quem acertou. Eu já estou escutando umas crianças aí falando certo. Olha lá, indústria e pecuária, muito bem. E olha lá a nossa segunda perguntinha do quiz. Para combater a poluição dos solos, devemos ter uma gestão adequada. Será que é de lixo? Esgoto? Agrotóxico? Ou será que é de tudo isso junto? Agrotóxicos, lixos e esgoto. Vamos ver quem vai acertar? Olha lá, tudo isso junto, né? Muito bem, vocês estão espertos. E a nossa última perguntinha do nosso quiz, olha lá. Até 2025, o volume de resíduos sólidos gerados em centros urbanos irá diminuir, aumentar, igualar-se ao volume gerado em 2012, diminuir em relação ao volume gerado em 2012. O que vocês acham? Aumentar! Isso mesmo! Parabéns para quem acertou, né, o nosso quiz. Vocês gostaram? Muito bem! E continuando a nossa aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre os resíduos sólidos. Mas antes da gente perguntar, eu vou lançar um desafio para vocês, crianças. O que vocês acham de juntar um dia todo o lixo produzido por vocês e por sua família? O que vocês acham? Será que vocês vão juntar muito ou pouco? Olha só, a professora Fran está lançando o desafio de um dia para vocês fazerem essa observação. Se a gente procurar aí algumas pesquisas na internet, tem pessoas que fizeram, né, de uma semana. Mas o meu desafio é um dia. Será que vocês vão juntar muitos resíduos ou poucos? O que vocês acham? E agora a gente falando sobre os resíduos, olhem lá, resíduo sólido é todo material e substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade. E aí, crianças, a professora Fran trouxe um gráfico para nós analisarmos um pouquinho melhor, né, sobre esses resíduos. Observem o nosso gráfico. Classificação dos resíduos sólidos urbanos quanto à composição. Observem, né, as cores, a legenda do nosso gráfico. Vejam que a matéria orgânica, né, que são os nossos restos de alimento, frutas, né, verduras, ele tem a maior composição do gráfico. Vocês estão percebendo? E olha lá os outros resíduos, né? Conseguiram prestar atenção na quantidade? Bacana!
bacana esse gráfico, certo, crianças? E aí, para a gente entender um pouquinho mais sobre o que nós podemos e como nós podemos destinar os nossos resíduos, a professora Fran trouxe para vocês um vídeo, o vídeo do câmbio verde. E aí, crianças, vocês gostaram do vídeo? Bacana, né? A gente saber que na nossa cidade de Curitiba existe um programa já há bastante tempo, né? Aí ofertado à população para destinar, né, esse lixo produzido pela população. Muito legal, vocês não acham? E a professora Fran trouxe para vocês um pouquinho sobre o nosso objetivo número 12 das ODS. Vamos conversar um pouquinho sobre ele. Olhem lá. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS de número 12, da ONU, estabelece assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Para isso, as metas incluem reduzir pela metade o desperdício de alimentos, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e de todos os resíduos e reduzir a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso, entre outros. Legal, né, crianças? E para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a ODS, a professora Fran também trouxe um vídeo sobre isso. E a gente vai assistir e entender, ok, crianças? Até 2030, temos que adotar estilos de vida mais sustentáveis, por exemplo, com a redução do nosso consumo e a escolha de produtos que gerem menos resíduos ou que possam ser reutilizados. Quanto tempo dura essa lâmpada? Deve ser uns 30 mil anos. Lâmpada, mais de 4.000 anos. Sabia que a pilha não pode ser jogada num lixo qualquer? Pilha, de 100 a 500 anos. Olha só essa rede. Plástico, mais de 100 anos. Se uma pessoa joga isso no mar, pode prender um monte de coisa, peixe que tá nadando. PVC, 120 anos. Nossa, dura bastante, né? Vidro, mais de 100 anos. Acho que dura mais que plástico. As pessoas jogam no chão e demora muito para se decompor. Garrafa PET, 450 anos. E essa lata? Lata de metal, de 300 a 500 anos. É bem resistente. Tem que separar orgânico, plástico, metal, papel. É vidro também. Mais do que isso, precisamos refletir e mudar o nosso padrão de produção e consumo para assegurar um mundo mais sustentável. Vamos refletir. O que é consumo sustentável e quais alternativas de consumo podemos adotar para diminuir o nosso impacto na natureza? Quais iniciativas de consumo sustentável existem na sua escola? O que mais pode ser feito?
E aí, crianças, vocês gostaram do vídeo da ODS? Bacana a gente saber um pouquinho mais, né, sobre a ODS, em específico, a ODS de número 12, né, que vem relatar aí sobre o nosso tema da nossa aula. E aí, a gente tem que pensar um pouquinho, crianças, no nosso consumo excessivo, na nossa produção de lixo, no nosso cuidado, né, do desperdício da água. E aí a gente conversar, aí vocês podem conversar com seus familiares e pensar em quais são, né, as atitudes que nós vamos ter a partir de agora, né, a partir de todas essas informações, certo, crianças? E aí a professora Fran trouxe para vocês um mapa. Olhem lá do que se trata esse mapa. Vocês estão percebendo que é o nosso planisfério, que é o mapa, né, do planeta Terra. E aí vocês estão vendo algumas cores nesse mapa. E qual é o título dele? Olhem lá. Pegada Ecológica 2013. Do que será, crianças, que trata essa pegada ecológica, né? Então, essa pegada ecológica, ela significa que é a questão ali dos recursos naturais que a gente utiliza no dia a dia, né? Tem esse nome como se fosse uma marca referente aos recursos naturais. E aí, em 2013, o Brasil estava na cor laranja. Vocês conseguiram identificar? Olha lá a cor laranja, significa média. Será que isso é bacana, crianças? O que vocês acham? Será que de repente a gente não poderia melhorar isso? E hoje em dia, crianças, como vocês acham que está essa questão sobre os recursos naturais? Será que nós estamos usando muitos recursos naturais ou poucos? O que vocês acham, crianças? E agora, crianças, nós vamos para a nossa atividade 2. Vamos ver do que se trata? Olhem lá. Escreva como você e sua família podem colocar em prática o ODS 12, Consumo e Produção Responsáveis. Vocês lembram que a professora Fran conversou com vocês quando terminou o vídeo? Então, pensem lá e vejam como que vocês podem contribuir, né? Como que vocês vão, quais atitudes vocês vão ter a partir de hoje, certo, crianças? E registrem a nossa atividade. A professora Fran vai dar alguns minutinhos para vocês fazerem tudo isso.
E aí, crianças, vocês conseguiram terminar a nossa atividade? Que bacana! E a nossa aula está chegando ao fim. Que pena, né, crianças? Mas antes da gente se despedir, vamos fazer aquela revisão para ver o que nós aprendemos na nossa aula? Olhem lá! Hoje nós aprendemos sobre os problemas ambientais relacionados às mudanças climáticas, poluição do solo e da água, ocupação irregular, consumo e produção de resíduos. E também fizemos algumas atividades, na verdade 2 atividades, né, crianças? E a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula!